Depois de 9 anos de história, finalmente a última temporada de Boku no Hero chegou. E agora a gente vai descobrir o que vai ser dessa guerra final e se o Midoriya vai ou não se tornar o herói número 1. O episódio começa com o soldado dizendo que aquele lugar tava cheio de clones da sombra. E isso porque o Twice tinha feito um exército gigante que tava diminuindo o poder de produção. A energia do Dabi tava aumentando tanto que bastava só mais 100 segundos e a coisa ia ficar feia. O mano da panturrilha de turbo tava vindo a milhão com o Todoroki. Eles tinham que se apressar mesmo porque o Prota e o Shigaraki tava se encarando de um jeito assustador. E se parecia que não podia piorar, pra ajudar o All For One tava tão rápido que desse jeito ele ia conseguir chegar a tempo naquele desgraçado. As notícias eram que não tinha um herói disponível no momento, mas aí o All Might manda eles ficarem calmos porque essa batalha aqui era dele. O mano queria saber como ele ia lutar sem individualidade, né? E o herói número 1 fala que ele ouviu dizer que o ódio do Tomura tava afetando esse otário também. Só que mesmo assim ele não tava nem aí porque ele chegou. Está tudo bem, porque eu cheguei! Do nada uma espécie de armadura começa a aparecer nele e o cara diz que precisava sempre mostrar o seu sorriso. Agora que o traje do Power Ranger tava sendo usado, o Narigudo fala que tava cansado desse verme. Isso porque ele sempre era inconveniente, mas também era um ótimo brinquedinho. Quando o Zen grita que ninguém vai impedir ele, o Batman da Shopee foi pra cima e sorte que deu tempo de usar o escudo de Hércules antes de tomar esse ataque na cara. E ele até conseguiu resistir, mas a proteção se esgotou 66% e não ia aguentar mais um golpe desse. O Narigudo tava furioso que ele não parava de vir pra cima e que ele nunca ia ser ninguém sem esse One for All dele. Mas aí, para ele calar a boca, o nosso Power Ranger preto espetou o chicote nele e de brinde veio acompanhado de muita energia para atrapalhar sua regeneração. O All Might fala que desde a sua última batalha com seu mestre, esse imbecil usava ataques de longo alcance. Assim era só cansar o oponente e roubar o poder da pessoa. Mas como o All Might não tem mais individualidade, então não ia funcionar. E esse trade tinha sido criado propositalmente para ele poder lutar nessa batalha. Mesmo após precisar fugir para América derrotado, deu para fazer muitas amizades com o resultado do destino. E então é muito bom deixar claro que ele nunca entra numa luta esperando perder. Enquanto o Batman da Shopee tava indo pra cima, ele se lembra de todos os alunos que sofreram e manda um socão servido na fuça dele. O All Might tava dizendo que tava ficando chato ter 55 anos e ter que espantar um jovenzinho indefeso. Pra obter o One for All, ele escolheu abrigar um ódio profundo dentro de si. E o Power Ranger preto fala que vai aproveitar esse destino e acabar com esse imbecil logo. O nosso herói número 1 tava parecendo um louco debochando porque ele tava amassando sem nem usar individualidade. Só que dessa vez o maluco ficou sem paciência e decidiu reagir em vez de só ficar parado esperando. O All Might ia ativar a capa utilitária de Tsukuyomi, mas ela tava danificada junto com a clavícula dele. Só que ele não tava nem aí e pediu pra ajustar pra força total. Ao ouvir isso, o vagabundo tava mandando esse esqueleto não se esforçar tanto e não ficar animadinho por aí com essa fantasia de saco de lixo. E como o traje não ia aguentar os limites dele, então era melhor ele desistir. O Batman número 2 fala que é bom que eles estão se entendendo e mandou logo um socão na cara do seu amigo. Mas além de não funcionar, o All For One fala que não se importava de perder tempo porque ele tinha o dia todo. Como o protagonista do anime All Might, ele sacou uma espécie de injeção que deixou o maluco roxo. E agora ele tava perguntando quem era o lixo aqui. Desde a juventude, o nosso herói número 1 sabia que a tristeza da vítima podia se transformar em ódio. E era por isso que ele queria acabar com os vilões e fazer esse mundo ser cheio de pessoas sorrindo. Pra isso acontecer, era necessário que algum símbolo de paz fosse levantado. Afinal, mesmo reconstruindo as casas, o medo do cidadão nunca iria acabar. Voltando pra luta, a porrada tava comendo solta. Infelizmente, ele tinha apanhado mais que pandeiro em roda de samba e tinha fraturas e hematomas no seu corpo inteiro. Ele tava se lembrando de quando o Midoriya perguntou se era possível se tornar um herói sem individualidade. E também de quando o Stendo deu aquele sermão pra ele. Nessa que o Batman esqueleto finalmente se levanta, ele tava pensando no que fazer, já que aquele maluco tava se autodestruindo pra ajudar no processo de rebobinar. O resto de osso tava parecendo um vilão maníaco rindo igual um psicopata, já que ajudar as pessoas sempre deixava ele feliz. E então esse era o momento de provar que eles eram capazes de fazer. Os propulsores foram ativados, o All Might tava pedindo emprestada a força da classe A, enquanto ele ia pra cima, os tentáculos do Tamaki estavam sendo utilizados. Aproveitando que a União tava toda com ele, agora o momento de pegá-lo era no próximo passo. Mesmo sabendo que tinha que repetir aqueles ataques, era perigoso, já que o painel tava dizendo que energia ia acabar. Bem na hora, o All For One encurrala ele perguntando cadê o lixo que tava rindo até agora, e que ele não vai gastar muita energia com esse ataque básico aqui. Isso é o que ele disse, né? Porque na verdade esse desgraçado fez uma armadilha pra All Might pensar que ele ia pegar leve. Como o Ranger preto não é besta, ele tava fugindo, né? E o Zen pergunta por que o sorriso desse saco de osso velho tinha desaparecido de repente. Afinal, além das habilidades dos outros, ele ainda ficava fugindo enquanto o mundo inteiro assistia essa vergonha. E que o famoso símbolo da paz não passava de uma piada. O All Might tomou um soco tão forte no estômago que ele não parava de vomitar sangue. Mas isso não era o suficiente pra parar ele, porque mesmo assim ele ainda estava vivo. O nosso herói número 1 deixa claro que mesmo que a luz se apague dele, sempre terá alguém que receba a luz e manterá ela acesa. E que seria com o poder do Todoroki que essa energia iria iluminar as trevas. Do outro lado da cidade aparece o presidente
assassino que colecionava cadáveres. O narrador fala que dos 32 heróis que estavam em missão, só um ainda podia se mexer. As plantas do Kunieda só conseguiam prosperar com a carne, e nem dava pro Balofo usar a absorção de gordura dele. Aquele maluco tava comemorando, já que essa foi a maior flor que ele já criou na vida, e conforme os pólenes e as raízes iam crescendo, elas viravam todos os membros do seu corpo. O Hyuga tava sendo chamado de traidor e que sem esse cinto ele não podia mirar o laser corretamente, e o coitado não parava de ser humilhado dizendo que ele não passava de um otário que foi manipulado. Bem na hora vem um flashback de quando ele ganha o cinto da sua mãe, e como ele tava cansado de ficar passando vergonha. Essa luz das pessoas só fazia ele sentir mais vontade ainda de brilhar. O ataque do Hyuga podia até não tá resolvendo nada, mas foi aí que a gatinha invisível apareceu e mandou um Kamehameha cabuloso pra queimar todas aquelas flores. Voltando pro nosso Batman da Shopee, ele tava dizendo que mesmo que ele se apague, sempre terá alguém que iluminará a escuridão do mundo. E essa vontade imensa de vencer que tava dentro dele tava dando certeza que ele não ia perder essa batalha. Agora que a conexão tava concluída e a energia recarregada, o All Might tava gargalhando mandando esse otário aprender quem é que manda por aqui. A potência dessa brincadeira tava tão sinistra que até dava pra ver o raio-x desse vagabundo. E mesmo avisando que isso ia sobrecarregar, o Ranger Preto manda continuar porque ele quer ver esse verme se rastejando. E ele tava querendo imitar a batalha final do Story, que não importava se isso aqui tava além das suas limitações. A mão do All For One saiu pra fora e o All Might tava usando as ondas sonoras do fone de ouvido pra conseguir interferir que ele saísse desse laser. O cara foi tão inteligente que tinha sacrificado o tentáculo naquela hora pra poder escapar daquele laser. E pra ajudar, essa armadura tava revestida com o poder da garota invisível que podia reduzir qualquer calor. Naquele momento a parte inferior do corpo dele podia ter sido destruída, mas sorte que o Zen não quis mirar na cabeça dele. Aquelas garras até tentaram mandar o All Might pra trás, mas ele usou a metamorfose de criar e tava gritando desejando que esse verme desaparecesse logo. E enquanto a alegria dele foi maior que a dor, então não importava mais nada. Em algum lugar do mundo tinha uma criança perguntando quem era aquele magrelo negro lutando ali, e a vovó disse que nem fazia ideia, já que ela não entendia de herói. O garotinho queria saber o que ia acontecer com quem perder e com quem ganhar, e a velha rabugenta não tava nem aí porque isso aqui era de outro país e não tinha nada a ver com eles. Mas apesar disso, dava pra ver que o Pirralho não concordava com esse pensamento egoísta da avó dele. A bateria tava em 0%, os capacitadores sobrecarregados, e depois que aquilo explode, o All Might tava dando sorriso. Só que acredite se quiser, meu amigo, o All For One tava intacto, brilhando e mandando esse esqueleto sorrir um pouco mais. Depois dessa mãozada na cara, o nosso herói falido acabou caindo no chão. E o Iluminado fala que era patético ver o símbolo da paz perdendo o sorriso e a esperança, e agora ele ia retribuir todo o favor de ter arruinado a sua vida e mostrar a verdadeira dor e desespero. Só que quando ele tentou se mexer, alguma coisa tava fazendo ele ficar parado, e ao dizer que todo mundo sangrava, aparece o Stendo ali em cima, e foi bem ele que tinha usado a sua individualidade pra parar aquele monstro. E agora sim o All Might tava sorrindo de novo. Agora que a gatinha invisível tinha apagado aquele otário, era motivo de comemorar, né? Daí quando o tarado começa a olhar pro corpinho dela, a mina percebeu que tava pelada e saiu correndo xingando ele. O estranho é que nunca tinha acontecido isso antes. Então pelo visto o Hyuga superou as suas forças na beira da morte e por isso a luz bugou a invisibilidade dela. Ela até foi dar os parabéns pra ele, mas o que realmente importava agora era queimar as flores pra poder salvar a galera. E que hoje foi o último dia dele como aluno, mas eles vão conseguir custe o que custar. De repente começa um flashback de quando o nosso herói era só uma criança, e ele cantava super alegremente e sorrindo enquanto a sua mamãe ficava ao seu lado. E ao se lembrar de todo aquele caminho que ele trilhou, a coisa mais preciosa em sua jornada foi as pessoas que ele iluminou. Assim que o flashback acaba, a gente começa a ver alguns minutos antes do Stendo ter aparecido. Como os garotos tinham recebido o sinal para ir imediatamente pra Gunga, ainda bem que o assassino de heróis estava lá e conseguiu ouvir a tempo. Assim deu pra ele ir até o campo de batalha e começar a procurar por algum vestígio de sangue do Zen. O problema era saber de quem era o sangue se não era do All Might, né? Mas aí quando ele usou seu olfato do nariz amputado, foi bem no momento da explosão que esse lendário ninja conseguiu chegar a tempo. E ele se lembra daquela vez que ele disse que se um deus caísse na terra com uma frágil alma de humano, e era pra ele lutar pela sobrevivência e aí sim vir matar um ninja que exterminou 40 heróis. Aí depois de dizer que seu amigo tinha que viver, os dois mandaram um socão duplo cabuloso e do nada o All For One virou uma cachoeira de ketchup. O desgraçado fala que já tinha pensado em tudo, e que não dava pra esquecer do dia que o Sten fugiu do Tartar e deixou ele lá. E mesmo o nosso ninja tentando lamber o sangue, o Zen tinha literalmente reescrevido o sangue dele. E depois de esmagar o coitado, o cara tava debochando que expelir o sangue tinha feito ele despertar. Nessa que o Batman da Shopee foi tentar ajudar, infelizmente o vagabundo fez ele sair voando pra longe. E mesmo insistindo e gritando pelo seu amigo, o All For One agradece por tudo e fala que agora as coisas iam melhorar pra ele. E já que naquele dia ele mesmo disse que não fazia sentido matar sem convicção, então hoje seria o dia dele se despedir desse mundo. E enquanto o All Might se aproximava, o assassino
ensino de heróis fala que ele pode até não ter tido uma boa educação, mas era certeza que esse cara tinha ensinado o que ia ser um herói de verdade. E ao pedir pro herói número 1 viver e vencer, foi questão de segundos e usando um fatality no coitado. Quando o Power Ranger preto viu aquilo, ele nem conseguiu acreditar. E se não fosse a armadura de Hércules, aquele desgraçado teria pegado 2 coelhos e uma cajadada só. O impacto do ataque foi tão grande que o maluco tava tendo alucinações da sua sensei, mandando ele não desistir e continuar escrevendo essa história. Até o Nagiteo apareceu, pra você ter ideia. E o nosso herói falido disse que infelizmente tava difícil até de se movimentar. Então imagina continuar essa luta. Só que era difícil aceitar uma derrota assim do nada, sendo que até a mãe do Midoriya pediu pra ele viver bastante e proteger o filho dela. Sem contar aquela vez que o Prota disse que um dia ele iria dizer ao mundo que ele chegou, mesmo estando destruído por completo. E esse foi o combustível que ele precisava pra dizer que tava vivo, que esse otário podia vir com tudo. Já que os Twices estavam sumindo, agora o peso ia cair e não ia ter como manter o caixão no céu. E tava todo mundo entrando em desespero porque o Alpha One tava chegando muito rápido no Shigaraki. O parceiro fala que desde que o Deku desceu da UA, ele tava conseguindo defender todos os ataques daquele desgraçado. Mas se o Alpha One aproveitar a lama, aí era só ele entrar na área de alcance que o Shigaraki ia até ele. E isso significava que o equilíbrio tava prestes a acabar. O Zen fala que depois de rebobinar, o objetivo dele passou a ser esse lugar. E era só transferir as individualidades pro Tomura que ele seria o seu eu, só que ainda mais superior. Enquanto o All Might se rastejava. E ele tava gritando, mandando esse vilão de merda vir até ele. Mas o vagabundo tava muito ocupado tentando trazer o Tomura pra cá. Só que como a consciência do Zen já tinha sido consumida, aí o cara rejeitou e disse que não queria ser atrapalhado. Aí o cara só deu uma risada e falou que nesse caso ele mesmo vai até ele. E ao ver o Alpha One vindo pra cima, aí sim o nosso herói sorriu. Depois que um tempo se passa, o humano de cabelo esquisito começa a tremer quando se depara com algo assustador, que era simplesmente o nosso símbolo da paz completamente acabado e sendo zoado por iludir os jovens pensando que eles seriam capazes. E enquanto isso, o Shigaraki tava mandando o Prota salvar o mestre dele. Aí ele ficava aqui acabando com os heróis de merda que machucou ele. Ao olhar pro lado, o Midoriya já tremeu na base, já que o All Might tava em uma situação muito deplorável. E ele não queria que os momentos e as promessas sumissem assim de repente. E quase que o garotão chorou, mas ele se lembrou de quando o herói número 1 disse pra ele não ficar emocionado assim por aí. Só que essa cena tava tão pesada que até eu que tô fazendo esse vídeo pra vocês me emocionei. O All Might fala que o jovem Midoriya nunca desistiu do sonho dele nem um dia sequer. Então nesse caso ele também não vai desistir do seu objetivo como símbolo da paz. Pra variar, mais um flashback começou. Mas dessa vez era o nosso herói se lembrando de quando aquele verme matou a mestre Shimura. E depois de toda aquela destruição e luta, ela deixou claro pro Alpha One que o All Might iria acabar com ele em algum dia. E isso porque ele era muito mais doidão e tava disposto a se explodir só pra levar esse carniça junto com ele. Mas como a alegria de pobre dura pouco, saiu uns espinhos do Zen que desativou a bomba e perfurou o braço do símbolo da paz. Quando ele grudou o All Might pela garganta, foi só lamber o sangue dele que o cara meio que roubou o poder do Sten. E ele tava falando que ia ser um prazer ver a cara de desespero dele quando sabia o que vai acontecer. A baixinha tava desesperada dando as ordens, mas nem deu tempo do Gento Crime agir que a base tinha sofrido um ataque cabuloso. E enquanto os preguiçosos só filmavam, o Bigodão tava se esforçando ao máximo pra aguentar isso aqui. E o Alpha One tava falando que a boa natureza desse merdinha ia deixar ele preso aí pra sempre. Tinham soldados aéreos preparando laser e pedindo pra tomar cuidado pra não acertar o All Might. E o Zen disse que então esse é o X-66 que ajudou o Star a encurralar o Tomura naquela vez. Só que nem deu tempo dos caras pensar no que fazer, que aquele cara tinha explodido tudo e desanimado todos. Um ódio muito intenso estava crescendo dentro do nosso protagonista. E todas as pessoas do mundo estavam dizendo que então esse vai ser o fim do All Might. E que não dava pra acreditar que o nosso herói número 1 iria acabar de um jeito tão triste desse jeito. E o velhinho tava chorando de desespero, já que a morte dele iria ser o fim da era mais importante. Só que o Midoriya não quis nem saber e disse que não podia aceitar que as coisas fossem assim. E ao pedir pra por favor alguém aparecer pra salvar ele, do nada uma explosão acontece e finalmente o garoto bomba mais conhecido como Bakugou apareceu. De novo aquele flashback começa e o All Might tava vendo o quanto ele influenciou as crianças dessa geração. E cada luz que foi acesa dentro do coração deles era o verdadeiro motivo da sua felicidade. E quando uma trilha sonora de suspense começa a tocar, bem na hora um brilho super intenso desceu do céu e apareceu um cartaz do All Might bem na mão do Bakugou. Enquanto os garotos que estão tentando virar youtuber ficavam só filmando, o Alpha One tava rindo igual um maníaco, já que o fim de uma era tava prestes a começar. O nosso herói falido lembrou de quando disseram pra ele tomar cuidado, senão um dia um vilão muito poderoso iria matar ele. As pessoas do mundo todo tava dividida entre se importar ou não com essa guerra. Tinha um patrão mandando os funcionários pararem de assistir porque a crise de outro país não tem nada a ver com eles. Só que mesmo assim tinha muita gente que se importava com o All Might e não queria que ele morresse desse jeito. E o tamanho desse problema era tão grande que essa mudança maluca no tempo podia afetar
para vários outros continentes do mundo. Mas ao se deparar com o que estava acontecendo, o Bakugou e o Midoriya nem perderam tempo e foram mudar o destino da Terra. O Shigaraki não estava entendendo nada que estava acontecendo. Isso porque essa dupla pelona estava disposta a colocar sua vida em risco mesmo sabendo o que poderia acontecer depois. Aí foi só ativar a segunda marcha que a potência disso aqui fez o menino bomba sair voando pra longe igual um foguete. O Tomura tava debochando que não tinha mais o que fazer. Afinal, a chama que estava acesa dentro dele era a prova que o herói número 1 ainda estava vivo. Mas agora com a morte desse homem, o verdadeiro sonho iria se tornar realidade. Enquanto o Bakugou vinha com os olhos cheios de raiva, o Midoriya fala que muitas pessoas estão orando e torcendo para que o bem saísse vitorioso nessa guerra. Um flashback das últimas palavras do Nagiteu começou, e era sobre a vontade dele mudar um futuro onde o All Might não precisava morrer. Mas depois de pensar em pensar, foi nesse momento que o Deku brilhou e ele viu algo incrível nele. Tipo uma energia avassaladora que a fé e a visão era tão forte que nem existia espaço para dúvida. E essa vontade de querer um futuro melhor não era apenas de um jovem, mas sim das milhões de pessoas que estavam rezando e torcendo por eles. Uma animação absoluta cinema do Bakugou apareceu, e ele se lembra de quando percebeu que o fracote do Midoriya estava sendo reconhecido pelo herói número 1. Mas agora não era momento para se lembrar disso porque ele também queria mostrar pro mundo que ele chegou. E ele chegou chegando mesmo, tá? E se liga nessa explosão insana que até arrancou um braço do Zen. A duplinha pelona não tinha esquecido das palavras do All Might sobre trabalhar junto para eles serem os melhores heróis do mundo. Depois de impressionar o cara, o Bakugou tava gritando que era eles que iam vencer. De novo, nosso herói falido tava no mundo da lua para conversar com seu velho amigo. O Nagiteu fala que o fim não era aqui, mas realmente o fim do sonho dele tinha acabado naquele momento. Porém, ainda existia uma promessa para ele cumprir antes dele partir desse mundo. O All Might fala que pensou que os mais antigos tinham que morrer pra geração nova continuar tudo, né? E o Nagiteu fala que isso só acontece em mangá e em quadrinho de criança. Então, como ele não era apenas um humano e sim um super-herói, não era pra ele aceitar morrer tão fácil desse jeito. E enquanto o menino bomba tava explodindo tudo pra começar a explodir, os telespectadores estavam achando incrível a individualidade dele. O Baby Shark e o Itadori também ficaram chocados. Depois de aterrissar em segurança, até as criancinhas parabenizaram o Bakugou. Enquanto ele se levantava, o All Might queria saber se o jovem tava bem. E o cara foi super delicado falando que ele que deveria perguntar isso pra esse velhote gaga. É, não é o que tá parecendo, mas beleza. Quando o nosso herói viu o Deadshot, ele até se impressionou. Isso porque ele pode até não ter uma individualidade muito forte, mas o seu espírito de herói estava fazendo ele colocar sua vida em risco. O coitado tinha feito os órgãos, os ossos quebrados, e cada parte do seu corpo foi transformada só para manter o Bakugou vivo. Depois de agradecer por todo esse esforço, o Deadshot disse que naquele momento ele fez de tudo pro coração e o pulmão dele voltar a funcionar. Mas aí, como a situação estava impossível, o único jeito foi usando toda a sua força vital para costurar, fazendo o efeito de verdade. Algumas bolhas de suor tinham entrado na corrente sanguínea dele, prestes a matar o cara de uma vez. Só que foi o poder que despertou dentro dele que tinha feito ele acordar. Ao se deparar com o braço dele todo lascado, o All Might se lembra da vez que o jovem Bakugou prometeu superar ele um dia. E enquanto o estressadinho reclamava que queria enfrentar o Zen e não uma criança, o nosso herói explica que esse aí é o próprio All for One, depois de mandar ele se aproximar. Assim que o cara chegar perto, o All Might diz que talvez essa armadura pudesse ajudar um pouco. E ele sabe que não vai ter a mesma força de antes, mas isso é tudo que ele pode fazer pelo grande deus matador explosivo Dynamite. Aí não teve jeito, né, mano? Nem o senhor explosivo aguentou a emoção e deu logo um sorrisão. Lá em cima o desgraçado tava pensando se matava o All Might agora ou deixava pra depois. Mas como ele já tinha chegado até aqui, então era melhor encontrar o seu irmão primeiro. Só que como o Tomura é um cabeça dura, antes ele precisava tomar a mente dele. E o cara tava com tanta raiva que quase que ele tava quebrando os dentes. Afinal sempre aparece umas pedras no caminho dele fazendo tudo pra atrapalhar o seu objetivo. Só que antes dele pensar em fazer alguma coisa, o Bakugou apareceu atrás dele com muito estilo, dizendo pra ele com calma porque ainda faltava ele. O cara mandou uma rajada de bomba na cabeça dele que fez várias coisas começarem a explodir ao seu redor. E o Bakugou fala que se ninguém consegue dar conta disso, então pode deixar que ele vai resolver. O quartel-general tava informando pra todo mundo que o herói número 1 tinha sido salvo, e as pessoas do hospital já estavam sendo atendidas agora. Além disso, o líder dos vagabundos já tinha sido preso e aparentemente tudo tava indo como planejado. E a gatinha invisível e o humano com rabo de mula estavam na atividade assim como todos os outros heróis. A parte ruim é que ninguém tinha notícias do Kurogiri nem do Eraserhead. Enquanto a novinha se lembrava das palavras do Super Choque sobre confiar no Midoriya, a galera tava se assustando com a explosão que tava acontecendo ali em cima. O Deadshot nem tava acreditando que mesmo na beira da morte o cara tava conseguindo ser mais rápido do que o próprio All for One. E o Bakugou fala que mesmo com a explosão causando dores no seu corpo, ele não tava nem aí porque tava na hora de aproveitar o efeito colateral pra esmagar esse verme. Quando o Shigaraki viu aquilo, ele nem pensou duas vezes e tava decretando esmagar aquela barata que nunca aprende a lição. Como o cara se soltou com facilidade, o Deku tava em dúvida se dava pra usar a segunda marcha, sendo que depois disso ele ia ficar imobilizado. Só que como pensar não era a melhor opção agora, todo mundo decidiu agir na mesma
mesma hora. O All For One fala que esse cara nem tinha o nível de poder do Endeavor e nem do Dark Shadow, então a melhor opção era deixar esse pirralho pra depois. O Bakugou tava com a adrenalina lá em cima, dizendo que agora entendeu que essas gotas de suor também causavam muita dor nele. Então já que é assim, era só ajustar o tempo da explosão com a dor e aquilo ia ser um estouro. E foi dito e feito. O maluco causou uma explosão extremamente maior que a outra e tava dando risada falando que isso aqui foi doido pra caramba. O Narigudo queria saber por que esse cara tava tão maluco assim. E o Bakugou começa a pensar que ele ainda era capaz de poder alcançar o Midoriya. Ou melhor, ele tava sentindo que podia ir ainda mais longe. Brigo de segurança, a mãe do menino bomba tava mandando seu esposo olhar pro telão. Mas ele não queria ver o próprio filho apanhando pro Zen. Só que essa mamãe tava cheia de orgulho do seu filho. Afinal, mesmo nessa situação, o cara tava com um sorriso no rosto e deixando o All For One mais irritado quando era o All Might. Isso porque o Bakugou tava lembrando muito o Kudo. E o Zen odiava o fato dele ter estendido a mão pro seu irmão. Quando o flashback acaba, o desgraçado tava levando bomba de tudo que é lado e foi voando pro prédio como se fosse um pedaço de merda. O mundo inteiro tava vendo quão incrível o deus da explosão tava sendo. E o All For One fala que a coisa que ele mais odiava nesse mundo era o desgraçado do Kudo que atrapalha os planos dele. Mas ao ouvir isso, o mano fala que esse cara não era ele, e que ele é o casinho mais conhecido como Bakugou. De repente aparece uma espécie de batimentos cardíacos, e essa aqui era uma vaga memória do All For One. E enquanto um casal andava pela rua, eles notam uma mulher grávida enchendo a cara de cerveja com alguma coisa estranha no braço. E mesmo a moça tentando ajudar, a maluca tacou uma garrafa na direção deles, mandando ninguém se intrometer. E depois que muitas horas se passaram, debaixo daquela estação aparecem os braços daquela mãe e dos bebezinhos. Aí bem na hora começou a abertura pra atrapalhar o episódio pra variar. E se liga nessa pedrada aqui, meu mano. Agora que o episódio voltou, começou aquela velha e clichê explicação do bebê iluminado que nasceu na China muitos anos atrás, e depois dele 80% da população hoje possuía superpoderes. Após muitas pesquisas, o problema foi a sociedade se dividir porque alguns tinham individualidade e outros não, e isso foi só acelerando o processo de coisas ruins que estavam prestes a acontecer. E em algum lugar seguro tinha um grupo de pessoas reunidas planejando como acabar com os metamorfos que estavam aumentando a cada dia. Aí do nada aparece os pés de uma criança, e quando o mano vai ver era logo o All For One pequeno, mas como os caras não deram atenção dizendo que ele não passava de um órfão, o Zen ficou pistola e colocou o squad inteiro do maluco pra virar saudade. O narrador explica que esse desgraçado era arrogante desde o dia que nasceu. O cara tava se alimentando dela e queria ser o dono absolutamente de tudo. Conforme os tempos iam se passando, aquele garoto ficava ainda mais maluco, matando qualquer um que cruzasse seu caminho. O Yoshi não concordava nada com isso e pedia pra ele parar, né? E o narrador fala que como ele roubou todos os nutrientes da mãe só pra ele, então o seu irmãozinho era muito fraco, e ele só continuava segurando em sua mão porque viu o baixinho como um objeto. Até dentro de casa ele precisava explicar porque tava lendo sem comunicar o mais velho antes. O Yoshi disse que tava aprendendo a ler ainda, mas era incrível essa coisa chamada quadrinho. E além dele gostar de observar as imagens, ele achava incrível e queria muito se tornar um super-herói um dia. E o baixinho era tão humilde que ainda convidou o irmão vagabundo dele pra ler. Isso porque ele acreditava que aquela mão era só a gentileza do seu irmão. Coitadinho, mal saberia que o Zen trocaria ele até pelo miojo. Depois que 3 anos se passaram, o cara tava lendo os mangá dele como de costume, né? Aí do nada ele começou a ouvir a voz do irmão dele dizendo que tinha mais de 10 milhões de simpatizantes agora. O cara apareceu com uma aparência completamente diferente, falando que nasceu mais de 50 humanos com superpoderes na Índia. E o Yoshi nem conseguia reconhecer o seu irmão direito. Só que como o Zen não achava certas pessoas se reunir, ele foi lá e matou todo mundo e roubou isso pra ele. E que nem adiantava ele reclamar porque tava tudo isso lá nos quadrinhos dele. E enquanto o herói lutava sozinho escondendo a própria identidade, todos serviam rei demônio por medo. Ou seja, esse desgraçado queria criar um mundo onde todos existiam só por ele. E de tantas coisas que ele poderia sonhar, esse se tornou um novo objetivo dele. Os anos se passavam e o jeito arrogante dele não mudava nunca mesmo. E o Yoshi sempre debatia dizendo que era errado ele viver no egoísmo. Foi nesse momento que o All For One falou que ninguém levaria ele a sério se não tivesse poderes. O cara tava dizendo que ia recriar uma realidade onde esse verme fosse melhor. E até uma pessoa fraca iria poder usar esse poder com facilidade. E já que o seu irmãozinho foi a primeira coisa que ele ganhou, ele decidiu dar um nome pro seu objeto chamado Yoshi. E agora eu vou te contar uma curiosidade muito da hora. Em inglês, o All For One, All For All significa um por todos e todos por um. Então basicamente o cara se inspirou naquele quadrinho e usou o nome porque todos devem viver só pra ele. Foi naquele dia que o Kudo apareceu pra salvar o coitado daquela vida podre. E enquanto eles fugiam, o Zen ainda teve a audácia de perguntar por que o irmãozinho dele tava fugindo sendo que ele ganhou o poder. Já que ele não queria ser dele, então esse verme não ia ser de mais ninguém. E esse desgraçado tirou a vida do próprio irmão e ninguém tava acreditando
acreditando nisso. E a parte mais assustadora é que nos olhos dele nem demonstravam nem um pouco de preocupação com aquilo. Naquela noite o All For One fala que ofereceu o poder pra ele várias vezes, mas ele sempre rejeitava. Esse maluco tava segurando a mão dele, que foi a única coisa que restou. E como o poder do seu irmão era tão ridículo, nem deu pra roubar, já que era um tipo de lixo sem função alguma. Depois daquele dia o líder tava sentindo alguma coisa estranha no seu corpo após ter perdido a batalha pro Zen. E o Bruce explicou que tinha 2 fatores genéticos no seu corpo e um deles estava meio que incompleto. E adivinha só, All For One tava pistola falando que aquele cara roubou o poder do seu irmão. Por alguma razão o desejo dele ainda tava dentro do cara. E só vinha aquelas palavras sobre ajudar as pessoas a ser o poder mais gentil do mundo. 1 milhão de coisas estava passando na cabeça desse desgraçado agora. E ele fala que se caíram lágrimas é porque alguém forçou ele a entrar em pânico. O cara manipulou tudo que ele odiava e as coisas que ele desejava também, desprezando tudo que ele podia, mas nunca ele tinha o poder que ele queria. E então todas essas coisas que impediram ele de ter o One For All era tudo culpa do Kudo. O Bakugou tava lá ouvindo ele gritar igual um retardado. E o All For One conta que ele fez questão de destruir todo mundo que era próximo daquele verme. O estranho é que naquele dia ele não viu esses olhos diferentes no nosso menino bomba. Só que o Narigudo tava tão pistola que tava pensando se lutava com ele, se ia atrás do All Might ou até do Shigaraki. Porém tinha o fato dele ter sido rejeitado alguns minutos atrás. E esse desgraçado tava declarando acabar com eles e fazer a transferência logo. E como todos não passavam de objetos, ele ia liberar todo o seu poder, fazendo absolutamente todos lutarem em um único objetivo. A cidade inteira tava correndo um perigo enorme. Isso porque o maluco tava planejando levar todo mundo em um golpe só e voltar a ser um bebê mais uma vez. O Bakugou fala que esse idiota não ia vencer de jeito nenhum. Sem contar que ele mesmo prometeu que a sua explosão era possível fazer qualquer coisa. E como ele não queria mais atrapalhar o Midori, ele ia acabar com a marra desse maluco agora. O All Might tava gritando, mandando ele desviar, mas o Dynamite usou um jutsu de explosão e conseguiu mais uma vez atrapalhar aquele vagabundo safado. Simplesmente o cara usou todo o seu Ki, mandando as gotas de suor pra lá e esperou a hora certa pra explodir tudo. E o Bakugou tava brilhando mais uma vez, dizendo que não é à toa que as pessoas elogiavam ele por ser quem ele é. O nosso herói falido já tinha avisado que quanto mais ele recebia dano, mais jovem o cara ficava. E o Zen tava parecendo um filhote de cruz credo, dizendo que essa é a história dele e ninguém ia atrapalhar. Só que o Bakugou mandou um Howitzer cabuloso pra cima dele, e depois do impacto tudo começou a explodir e até o All Might ficou de boca aberta. As feridas do mano tava sendo aberta de novo. E enquanto o All For One chamava ele de desgraçado, o menino bomba não parava de mandar vários ataques explosivos na cara dele. O otário nem tava conseguindo se regenerar. Mas também, né, com uma explosão dessa, quem é que tem tempo pra conseguir fazer alguma coisa? O Zen não sabia se isso era por causa dele ter ficado mais novo e mais frágil. Mas ao olhar pra trás, o Hawks avisa que esse otário tinha sido consumido pelo Shigaraki. Aí nem deu tempo de pensar que o idiota tava explodindo de novo. E depois de grudar na cara dele, o Bakugou fala que essa é a história dele. E não importa quantas dificuldades vieram ou tudo que ele passou. O sonho dos heróis sempre foi salvar a humanidade, pelo fato dele não estar sozinho, essa aqui é a história deles. Mais uma animação absoluta de cinema aconteceu. E que estouro de episódio tá sendo esse, meus amigos? O All Might tava realmente impressionado que o dano que o cara recebeu de cada um deles finalmente tinha resultado. Bakugou fala que sabe muito bem que não dá pra vencer esse cara sozinho. Bomba, 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 mas o cara ainda tava vivo, dizendo que tinha que transferir o seu poder pro Tomura. E depois era só tomar o controle daquele corpo e a mente tava tudo certo. E como ele queria muito o One For All só pra ele, aí agora ele tava sentindo falta do irmãozinho. O maluco tava reconhecendo que ele fez muitas coisas ruins, mas era porque ele queria que as pessoas olhassem mais pra ele. Aí quando a gente vê ele na forma bebezinha de novo, o Bakugou pergunta por que esse verme não sumiu ainda. Só que o cara não é de ferro não, né, rapaziada? Infelizmente ele não conseguia mais ficar de pé e o Zen aproveitou disso pra continuar se aproximando. Por um momento o Bakugou achou que poderia ignorar um simples bebê, mas ao se lembrar das suas palavras sobre os fracos caírem, ele se recompôs rapidamente, dizendo que tinha que vencer isso aqui completamente. E esse bebê do inferno mandou um ataque na direção dele e já tava até comemorando. Mas o nosso menino bomba catou aquilo no dente e disse que tava na hora do nenenzinho naná. Agora a criança tava enlouquecendo, dizendo que ele não era assim, que ele odiava esse monstro que tava controlando ele. O Hawks disse que era bom os fatores genéticos voltarem pro donos, mas era óbvio que não ia acontecer como ele queria. Aí depois de ver que o All For One desapareceu, o Bakugou não aguentou e acabou caindo. E pode dizer que ele queria ter ficado de pé igual ao All Might, e ele desejou boa sorte pro Midoriya. Há muitos dias atrás, antes da guerra, o herói número 4 estava explicando que eles tinham que atacar o Shigaraki pelo caixão do céu antes que ele conseguisse chegar no solo. O Bakugou já estava reclamando e o Tamaki queria entender por que eles iam ficar em desvantagem se fosse fora do caixão. Mas aí como a resposta foi meio seca, aí o coitadinho já até ficou meio deprê. A princesa da Nejiri pergunta se era pra proteger os prédios já que todo mundo evacuou. E o Ed Shot fala que é óbvio que não precisava se preocupar com os danos nas estruturas, né? Afinal a prioridade aqui é proteger a vida e o futuro das pessoas. Só que o Best Janet deixa claro que a confusão de personalidade
personagem do Shigaraki era o verdadeiro problema dessa história, já que o poder e o ódio daquele vagabundo se acumulou, tudo indicava que a sede de destruição dele começaria pelo solo, então não era hora de perder tempo e sim de ajudar quem realmente precisa. Quando o flashback acabou, tinha um casal de velhinhos tristes porque perderam a fazenda da época dos avós dele. A mãe do prota também tava lá chorando, e com aquela skin de Among Us dela pra variar. Isso porque o chão da cidade tava rachando e o Tomura tava filosofando sobre destruir uma parte da cidade. E como o país tinha cerca de 378 mil km², aí bastava menos de uma semana e daria pra afundar ele inteiro. Já que o vagabundo não parava de fugir, o Midoriya já tentou mandar o primeiro ataque, mas ficou só no quase mesmo. Agora se ele mudar de marcha e o sensor de perigo ao mesmo tempo, dessa vez daria pra partir pro ataque. Do nada o Shigaraki sentiu uma pontada no peito, meio que mostrando que o All-For-One morreu. E ele tava se culpando, dizendo que nada disso teria acontecido se ele tivesse matado o menino bomba aquela hora. Mas como ele tava mais rápido e mais forte, e então tava na hora de atacar esse verme e mostrar sua gratidão pelo mestre. Essa que o Deku cortou os dedos dele. O maluco nem conseguia acreditar nessa velocidade. Depois de receber o aviso do sensor de perigo, os dedos do mano se regenerou, perguntando até quando ele vai durar. Aquela hora que o Zen virou um bebê reborn, a escalação do Vasco tava dizendo que essa batalha já era do sucessor deles desde o começo, e derrotar o Tomura era a única razão pra eles continuar existindo. Bem na hora que o marombeiro reclamou, foi só falar do capeta que ele apareceu, e já tava metendo a mão no quarto usuário do One for All que se sacrificou pedindo pra eles protegerem o Deku, e era isso que o quinto usuário tava querendo dizer aquela hora. E já o Shigaraki afirmou que não era obcecado por esse poder, mas como foi o mestre dele que lutou pra ter, então agora ele vai destruir esse merdinha. A cadeira do Shinomori começou a sumir do nada, e os mano tava desesperado que o Tomura levou ele à força, só que como o protagonista ainda tava vivo, e ele já mudou de marcha usando a corrente e o chicote negro para destruir esse desgraçado. Mas como o sensor de perigo tava sendo usado, então o vagabundo tava conseguindo desviar e já tava voltando, afirmando que queria sair vitorioso dessa. Enquanto o prata voava pra longe, o Shigaraki fala que nem era mais um humano, e que se o Midoriya tava pensando nas lágrimas de alguém, então ele deveria ser um fracassado. O ataque daquele vagabundo foi tão sinistro, e tava a milhares de quilômetros por hora destruindo tudo que passava pela sua frente. E depois de pousar, o garotão disse que ainda dá pra evitar ferimentos e continuar envolvendo o chicote preto. De repente a máscara quebrou e deixou ele bem triste, já que foi o All Might que pegou isso. Mas o humano disse pra ele se acalmar e ver até onde ele chegou mesmo sendo um amador, e que a mudança de marcha até podia acabar do nada. Mesmo roubando a individualidade, não afetou o físico do prota. Isso porque a força dele não dependia de um fator genético e sim armazenada do One for All, e então era só resistir que ele iria se recuperar logo. O sexto usuário tava em choque, dizendo que eles só foram salvos naquela hora por causa do Shinomori, e se ninguém aqui conseguir fugir, aí seria o fim se o poder de todo mundo for roubado de vez. O Shigaraki fala que não é burro e que tá ouvindo os fantasmas conversar sobre tentar fugir, então nesse caso ele vai destruir todos os lugares pra não existir fuga. E o novo horizonte que ele vai criar, um dos seus companheiros estava ansioso pra ver. O Tomura tava farmando muita aura, e enquanto vários fragmentos do chão estavam rodeando o corpo dele, e ele foi tão vagabundo que trouxe o Midoriya aqui de propósito pra forçar o vulcão a entrar em erupção pra matar ele. E o Tai falou que esse cara não gostava apenas de destruir as coisas porque ele é a própria destruição. Só que o Midoriya não tava nem aí pra isso e disse que apesar de tudo esse desgraçado ainda era apenas um humano. Desde aquela hora ele armazenou toda a força do chicote negro no seu braço, contraindo os músculos pra acumular o máximo de energia que ele pudesse. E depois de ir pra cima, o Deku mandou um Delar Smash que começou a explodir tudo e mandar o Tomura pra longe. O cara nem tava acreditando que realmente ele conseguiu enfraquecer o decaimento dele. Segundo ele, isso não era o suficiente pra interromper os seus objetivos. Isso foi o que ele pensou, porque o prota já tava mandando uns ataques cabulosos e foi questão de um segundo e o braço do otário já tinha sido arrancado. E o Deku foi tão inteligente aqui que usou a marcha pra manter a cortina de fumaça sem tirar a visão do oponente pra atacar depois. E já que ele aprendeu o risco de depender tanto do sensor de perigo nas batalhas, isso podia até ser bom, mas o Shigaraki ainda conseguia encontrar a posição dele usando um Byakugan 2.0. O Tomura tava debochando que conseguia ver até o ponto fraco desse pirralho que tava com falta de ar agora, principalmente o fato de não ser possível ficar nesse ataque pra sempre porque alguma hora ele não ia aguentar, e que deveria ser difícil ter tanta coisa pra proteger. E era exatamente isso que motivava um verdadeiro herói, porque ele não ia permitir que pessoas choravam enquanto esse otário ficava sorrindo ao destruir tudo. Só que o Shigaraki falou que o ser humano enxerga o mundo por uma janela muito pequena e ainda fica inventando motivos pra se sentir confortável. Então da mesma forma que ele via fantasma, com o All For All, o Deku conseguia ver dentro dele. Lá ele 1000 vezes as ideias desse mano. O vagabundo tava dizendo que não era mais aquele garoto chorão de muitos anos atrás, e nem adiantava alguém tentar atrapalhar ele porque o seu objetivo vai se tornar realidade. Até a Shimura teve que entrar nessa, dizendo que nem todo mundo tem salvação nesse mundo, e como se tratava do maior vilão de todos, a única coisa certa a se fazer é agir como um verdadeiro herói e acabar com esse desgraçado. Só que como todo protagonista de anime shonen, ele teve que bancar o teimoso dizendo que não é verdade. Afinal, se ele fosse mesmo um monstro, então não teria um passado triste guardado no coração dele. E o Midoriya não liga se a sociedade coloca uma tampa fingindo que
que não tá vendo quem precisa de ajuda? Mas diferente deles, ele não vai parar de socar até a tampa quebrar. No começo o Kudo também achava que era loucura confiar em alguém que queria salvar o inimigo, mas olhando aqui de dentro agora ele entendeu o que o Prota realmente quis dizer, e que não importa se as pessoas são odiadas ou não têm individualidade, todas elas tinham coração e mereciam uma nova chance. O Kudo fala que palavras bonitas até que é legal, mas como ele vai confiar no Midori, então era melhor o garoto abandonar o One for All. Todo mundo se assustou perguntando se ele tava ficando doido, e do nada aparece um flashback de quando a heroína mais forte do mundo morreu, e ela tava falando pra Almighty que ainda sobrou uma criança triste. Depois de finalmente acordar, o nosso herói não sabia se isso aqui era um sonho, e que parecia até aquela sensação que ele sentiu naquela vez. O cara tava se rastejando dizendo que o One for All tava vindo ali da frente, mas meio que o poder que foi acumulado por todos esses anos tava se desfazendo. O Shigaraki tava super confuso, se perguntando por que veio as lembranças daquela mulher na mente dele sendo que ela morreu, e que parece que mesmo destruída a Star ainda tinha muita lenha pra queimar. Como o coitado do Midori tava jogado no chão, ele tava se lembrando de quando a Almighty disse que ele podia ser um herói, e se perguntando o que o Roku quis dizer mandando ele largar o One for All. O segundo apareceu mandando ele relaxar o coração pro Tomura não escutar nada, e que tinha vários pedaços de chumbo dentro dele que na verdade eram raiva. E então toda insatisfação, memórias e coisas ruins, depois de terem sido juntadas, dá pra dizer que essa é a determinação dele. Só que no meio de tudo aquilo tinha uma única ferida deixada atrás naquela batalha contra Star, e que não era um machucado que se curava com a regeneração e sim com uma ferida da sua mente. Aí a melhor solução agora era tentar atacar ele por dentro pra atingir a mente dele diretamente. O Midori não tava entendendo nada, e como o Roku queria transferir o poder pro Shigaraki, o mano fala que assim o cara ia conseguir usar. E em outras palavras, o maluco fala que é tipo quando o Bakugou passava as coisas pra ele. E então já que dependendo do jeito que a gente entrega alguma coisa machuca alguém, era exatamente isso que eles iam fazer com o One for All. Mesmo eles sendo fatores genéticos e individualidades roubadas, nada disso era certeza se ia funcionar. Mas eles ainda eram uma força insana que talvez pudessem atacar sem dar o poder dele pro Tomura. E mesmo o sexto querendo ir porque ele é o mais inútil, o Roku quis pegar a responsa pra ele. E nem adiantava o maluco debater, porque ele tava decidido em se arriscar mesmo sabendo que o Shigaraki podia usar ele. O companheiro dele sempre obedecia às ordens, mas dessa vez ele tava achando arriscado demais. Mas o Roku sabia que as coisas não eram fáceis, e principalmente o fato de ser apenas um teste maluco. Só que como o Midori não parava de se levantar, então a melhor coisa era confiar nele. O Prota tava quase cagando de tanta força que ele tava usando pra se levantar, e a Shimura tava falando pra Almighty que não adiantava ele ficar de pé, mas como o poder que ele ganhou foi dado pelo seu super-herói preferido de um jeito merecedor, o garoto não queria desistir de jeito nenhum. Nessa que o Tomura pergunta o que eles estavam conversando, a turminha tava se organizando pra colocar o plano em ação e vendo o que ia dar. E depois que o Midori finalmente se levantou, o cara tava liberando o máximo de poder, e de novo quando o Shigaraki foi pra cima ele teve mais uma parte arrancada do seu corpo, e ao se deparar com aquela transformação maluca, ele disse que o Deku nem parecia ser um herói agora. O Midori já tava se contorcendo e parecia realmente um monstro de verdade. Isso porque ele usou o chicote negro pra se obrigar a se mexer. Tava todo mundo impressionado com essa nova técnica que ele dominou. E era essa determinação e admiração pela individualidade que tava fazendo ele brilhar. O nosso Prota tava pensando em como superar a velocidade dele sem mudar de marcha e colocar o segundo usuário nele. E o único jeito de transferir um One for All agora era só pegando o DNA do receptor. Sem contar que o próprio Almighty já tinha deixado claro uma vez que esse poder não podia ser roubado, e sim passado com a vontade do portador. Ou seja, agora o Deku tava pensando em como passar o sangue dele pra dentro do Shigaraki, sendo que o maluco regenerava muito rápido, e então só ferindo ele no momento do impacto e suportando os efeitos colaterais pra valer a pena. O Tomura tava se regenerando e falando que sentiu alguma coisa ruim naquele momento, e que parecia até que ele tava tramando algo em vez de se preocupar em ficar vivo. Aí quando ele começa a ir pra cima, o Shigaraki fala que vai destruir esse verme junto com o país inteiro. O Midori mandou a cortina de fumaça do sexto portador, e o cara tava assustado de ver o potencial desse garoto, mas o Shigaraki tava cagando e andando pra tudo isso e falou que era só usar o decaimento e tudo ia se resolver. Só que como o protagonista aqui não é ele, o maluco se deparou com o Midori segurando todas aquelas pedras e provando ser um verdadeiro herói. Isso porque no momento que ele foi jogado pra longe, simplesmente abriu um buraco no chão e colocou as correntes lá embaixo, e o desnutrido tava com a sensação que já viu esse truque antes. De novo o garotão tava usando aquelas coisas pra distrair o inimigo com um pedaço de capa, e não parou por aí não, tá? Agora ele usou a técnica de procurar pra encontrar qualquer pessoa que tivesse contato visual com isso antes. E já que agora o segundo se deparou com o DNA dele, o idiota do Tomura não conseguiu ver ele e assim surgiu a oportunidade de se aproximar mais ainda. E agora tava na hora de mandar esse ataque cabuloso que ele separou de presente aqui pra esse vagabundo. A porrada foi tão forte que o plano tava dando certo, e o Roku atingiu bem o ponto fraco do coração dele. E não me pergunte o porquê, mas o Shigaraki tava tendo uma visão de quando o Dabi e a Toga pediram pra se aliar. E já o Midori tava se lembrando do festival, mas meio que a memória dos dois tava se misturando. O fantasminha camarada tava mandando ele não ceder porque tinha muita coisa pela frente. E
enquanto o Prota vinha pra atacar de novo, aquelas memórias não paravam de cercar eles. O Yoshi fala que até podia estar misturando essas lembranças, mas mesmo o irmão dele tentando roubar o One for All, o verdadeiro coração sempre esteve aqui, e que a união e a vontade de todos eles era a força que ia acabar com esse vilão mais poderoso e essa camada de ódio. O Midoriya tava gritando Shigaraki, o Shigaraki tava gritando Midoriya, e depois de imitar o Naruto e o Sasuke, o ataque do Prota foi tão sinistro que agora esse vagabundo tava vendo que era força de verdade. Mas como a alegria de pobre dura pouco, eles até chegaram no ponto fraco dele, só que com a transferência rejeitada. E agora a tropinha tava querendo saber como ia derrotar ele, afinal de contas. Aí como apareceu mais uma memória do Tomura, isso só podia ser um sinal que eles estavam mais perto, então valeu a pena. E enquanto isso, o robozinho tava mostrando qual era a situação dessa batalha toda agora. E a Hatsumi queria ter mais visões sobre o Midoriya pra ficar dentro do assunto, né? Só que a Labraba disse que como o marido dela foi preso por causa dele, então tinha que ajudar o Prota, sendo que o seu esposo ficou mais ainda incrível. E foi só falar nele que depois que aquela coisa caiu, o herói de cimento começou a fazer a boa e o Genton Crime não apareceu pra ajudar. Várias pessoas na atividade resgatando vidas, e o loirinho lá só com o celular na mão pra variar. E enquanto as pessoas se assustavam com o que tava vendo, a fofinha da Eri tava desesperada dizendo que precisava salvar o Midoriya. Mas o ectoplasma explica que tava centenas de quilômetros daqui que não dá pra fazerem mais nada. Então a melhor coisa era a pequena se controlar e entender que nem sempre a nossa presença vai ajudar as pessoas. E tudo o que restava pra ela agora era suas lágrimas e a sua fé. Aí o garoto de Pokémon aparece falando que o Prota era um chorão. Mas ele também era assim e sentia que precisava se esforçar pra fazer alguma coisa. Afinal, nosso garoto estava lutando tanto que todas as pessoas queriam ter a capacidade de ser útil nesse momento. Voltando pro meio das pessoas que estavam sendo salvas, a Momo tava com muito respeito cantando que o Midoriya tava naquela forma de novo. E parando pra pensar, o Kanimari fala que essas coisas aconteciam muito nos quadrinhos. E a gatinha tava querendo ler esse tipo de mangá algum dia. Mas mesmo vendo todo esse esforço, o maluco até achava que o Midoriya era o herói mais forte do mundo agora. Mas não dava pra confiar que tudo ia ficar bem, tipo quando era o All Might. E o parceiro tava com muito medo dessas lágrimas significarem que ele não confiava no Midoriya. Lá perto das ruínas, a menina perereca tava chorando porque a Nobara 2.0 não tava nada bem. E o Hawks tinha achado lindo a atitude da Uraraki, que todas as pessoas deveriam pensar mais uma nas outras. A mina do cabelo roxo nem sabia porque decidiu confiar no Prota. O Super Choque fala que o caminho pra vencer um vilão ia acabar com a vontade dele lutar. E ela achava que isso nunca ia mudar e que o destino de quem abre corações sempre deve sonhar. E a dedicação do mano era tão incrível que todas as pessoas sentiam vontade de torcer por ele. Depois de escalar e passar por todas aquelas mãos, nem deu tempo do Shigaraki tentar algo porque o socão foi tão potente que destruiu tudo pra ele sentir a verdadeira dor. E com a união de todos os portadores, esse ataque só tava ainda mais poderoso. A Shimura tava se perguntando por que só ela ficou aqui sozinha. E que mesmo ela sendo odiada, talvez isso fosse pela fraqueza dela. E pra você que tá perdido e não assistiu as outras temporadas, essa mina zica aqui é a avó do Shigaraki. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Quando toda aquela energia se acumulou, bem na hora que o Prota foi tentar acabar com a brincadeira, ele acabou parando em outra realidade. O Midoriya ia tocar a campainha pra descobrir o passado do desgraçado, mas um caminhão quase matou ele pra ele ficar esperto. Aí a Sétima apareceu pedindo desculpa por ter sido rejeitada e que eles estavam nas profundezas da consciência do neto dela. Mas o Prota avisa que não tinha que pedir desculpa porque ele gostava muito da companhia dela. E a Sensei tava dizendo que esse talvez fosse o núcleo daquele vagabundo e, em outras palavras, aqui era a fraqueza dele. Mas antes do garotão conseguir chegar na porta, o Sten apareceu pra atrapalhar ele. E isso aqui não tava fazendo sentido nenhum. Assim que ele abre aquela porta, tinha uma fotografia e uma voz falando que sabia a identidade dela. E depois que aparece uma sombra tomando um tapão na cara, esse aqui era o filho da Shimura e aquele vulto preto era o Shigaraki criança. Nessa que o Deku vai correndo pra tirar satisfação com aquele palhaço, tinha tipo uma espécie de barreira atrapalhando ele. E esse cara tava falando que a Shimura não era sua avó e sim um monstro que abandonou o próprio filho. E então basicamente pra ele um super-herói não passava de alguém que machucava a própria família só pra ir ajudar os outros. Agora sim a Sensei tava entendendo o que realmente aconteceu naquele dia. E que se ela conseguisse ter derrotado o One for All e voltado pra casa, nem o seu filho e nem o neto teria ferido tanto. Aí quando o Midoriya começou a gritar, a força de vontade dela foi tão sinistra que quebrou a barreira e ela tava pedindo perdão, dizendo que foi tudo culpa da vovó. E depois daquilo eles foram aparecer em outro lugar, e o Prota disse que já tinha sentido essa sensação em Jakku. E a confusão dentro do Shigaraki tava tão intensa que o decaimento foi ativado e sem querer ele matou o pobre caramelo. Essa que a baixinha aparece pra entender o porquê ele tava desesperado. Ela surtou de ver o que o Tomura fez e tava correndo super assustada. E agora o Midoriya criança tava tentando impedir tudo isso e tentando fazer o baixinho pensar o significado dessas lágrimas. As emoções do vagabundo tava passando por Prota, as memórias de toda a destruição que ele causou também,
também, e o Shigaraki fala que ele que escolheu destruir toda a sua família. Ele tava perguntando o que essas mãos diabólicas realmente eram. Mesmo sendo repelido, o Midoriya não queria soltar ele, ainda mais sabendo de toda a dor e tristeza que o cara tava sentindo. Parando pra pensar, talvez nada disso teria acontecido se alguém tivesse estendido a mão pra ele antes. E já que o Midoriya sabia muito bem o que era isso, o humano do nada perdeu os braços e fala que vai ficar tudo bem porque ele tá aqui. Essas palavras foram tão profundas que o Shigaraki não conseguiu segurar as lágrimas e o ódio dentro dele realmente estava sumindo aos poucos. De repente aparece uma lembrança de quando seus colegas falaram que dessa vez ele ia ser o All Might na brincadeira, mas na verdade o Tomura precisava ser o herói dos vilões e a luz dessas pessoas. O mundo todo tava acompanhando essa luta e implorando pro Prota vencer essa guerra de uma vez logo. E ao se deparar que os dedos do Shigaraki estavam se desfazendo, alguma coisa estranha tava rolando lá dentro e eles nem sabiam se o Deku tava seguro. Mas um flashback começou, só que dessa vez era do pai do vagabundo dizendo que o seu filho dava muito trabalho. E quando alguma voz pergunta sobre a individualidade, o cara fala que não tinha aparecido ainda. Aí do nada o chão tremeu e tinha uma cabeça enorme do All For One dizendo que ele só era um tolo que iria ceder o coração pra um pirralho como o Midoriya, e que o Shigaraki era tão idiota que além de ser um fracassado ele nem conseguia decidir as coisas sozinho. E adivinha só, agora tinha um monstro gigante do All For One se formando e dizendo que a derrota do coração do Tomura fez a consciência dele voltar, e que nem dava pra acreditar que esse tolo ganhou a honra dele ter gastado o tempo dele. E esse desgraçado tava debochando que se não fosse a influência dele, esse verme nunca teria escolhido nada na vida. Então foi mais do que essencial controlar cada movimento desse pateta. O Banji e o Taiurai mostraram pra ele que a força precisava ser mais forte do que a do usuário. Aí ele aguardou cada momento possível esperando que um dia essa vontade do fogo apagasse do All Might. Então a emoção mais intensa que alguém podia sentir era a busca primordial pelo ódio. E se parecia que as coisas estavam malucas, então agora sim você vai se assustar. O All For One basicamente manipulou o pai do Shigaraki, tirou o fator genético de dentro do bebê, aumentou mais ainda a raiva do Kotaro, deu amizades propositais pra ele e ainda por cima apareceu fingindo ser um velho amigo do seu pai e aproveitou naquele dia pra pegar o poder dele e substituir por uma cópia inferior. O Shigaraki tava sem acreditar que todas as tragédias, dor e rejeição foi o próprio Zen que tinha dado pra ele, já que o coração dele tava ficando diferente, então tava na hora desse lixo sair do corpo dele. E desde o início esse desgraçado tinha a intenção de apagar o coração do Tomura assim que recuperasse o One For All. Mano, na boa, essa aqui com certeza é uma das maiores mitagens que o vilão já fez nos animes. E enquanto o Midoriya tava voando pra longe, o Zen falou que infelizmente ele tinha perdido o Yoshi, né? E como o Tomura não parava de gritar e chorar, aquele vagabundo disse que era melhor ele calar a boca. Bom, agora que ele perdeu o Shigaraki, perdeu seu irmão também, o cara tava pistola que sempre alguém estragava o plano dele, então ele vai destruir o mundo. Só que o Midoriya fala que não vai deixar isso acontecer. E mesmo o mano sem os dois braços, ele tava se rastejando e se esforçando, falando que não podia permitir isso. O que aquele vagabundo tava querendo provar é que nós só ficamos mais fortes depois que perdemos algo. E como o Prota só era um moleque qualquer, então tava na hora de mandar ele pra um Isekai. Só que não, bobão, porque a turminha apareceu bolada vindo salvar ele, mandando aquele vagabundo pra longe. Bem quando ele foi agradecer o pessoal, apareceu um portal atrás dele e o Aizawa pedindo perdão pela demora. 10 minutos atrás a galera tava pistola porque não dava pra ter sinal de nada nesse lugar. E o herói da voz nem queria saber se ele ia proteger o Tomura e era pra ele abrir a boca logo. O professor até questionou se ele tava chorando e o bigodinho disse que claro que não. Mas na verdade o Razer tava falando era do Kurogiri. Mas mesmo assim não dava pra acreditar que essas lágrimas eram dele, sendo que ele nem tinha dutos lacrimais e atrapalhou eles. E a única coisa que o herói da voz queria era descobrir como ativava esse poder pra esse bosta sumir de uma vez por todas. E mesmo ele dizendo que tinha 31 anos e ele não ia ficar na turma pra sempre, o Aizawa fala que não dá pra esquecer que ele não acabou como eles, e que não importa quanta luz você coloque em algo, nunca vai dar pra remover toda a escuridão de alguém. Mas já que a escuridão era o contrário, aí fazia sentido ele voltar a funcionar. De repente aquelas trevas começaram a cintilar e as memórias dele ainda não tinham desaparecido. Aí agora sim a cambada tava tendo um sinal do professor novamente. Alguns minutos depois o Ectoplasma encontrou ele e recebeu a ordem de reunir todo mundo que não é especialista em defesa. E como não dava pra saber quanto tempo ia durar esse portal, então era bom eles irem logo. A galera realmente começou a ficar muito animada oferecendo ajuda. E esse maluco aqui pediu pra entregar essa camisa pra algum herói ferido. E depois de ter recebido isso aqui, que a ajuda chegou e agora eles estavam aqui prontos pro combate. O Zen tava debochando se eles vieram aqui pra perder as individualidades. E o Prota tava tentando entender por que esse bostinho ainda tava vivo. E quando o Aizawa pergunta quanto tempo fazia que ele perdeu os braços, o Deku nem fazia ideia e só sabia que tava no coração dele. A fofinha da Eri quebrou o próprio chifre naquela hora e o professor pergunta que merda foi essa. Aí segundo o Ectoplasma, a baixinha tinha aprendido isso com os atos racionais do professor. E mesmo ela sabendo que não podia ir pro combate, então era só levar isso pra algum herói ferido e ela ia ficar muito feliz de ajudar. Sem contar que após toda essa bagunça ela ainda queria muito cantar pra todos ele e ajudar mesmo que seja de outra forma. Quando o professor colocou o chifre perto dele, automaticamente tudo se regenerou e ele fala que ele não podia morrer antes de ouvir a música da Eri. E assim que apareceu todos os reforços pelos portais falando que vieram ajudar, agora sim o Midoriya tava pronto pro combate. Antes de
pensa em matar, pensa em dar educação. É isso, meu parceiro, mais um episódio muito insano vai ficando por aqui. Mas se você quiser continuação, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra enxergar em 100 mil inscritos, fechou? Então valeu por assistir, tamo junto e até a próxima. Bye, bye.